quais são os passos que você precisa tomar após a sua chegada aqui no Canadá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e esse que é um vídeo muito importante. Nós iremos conversar sobre esse que é um momento muito importante para todo imigrante que chega aqui no país, seja residente permanente ou residente temporário. Saiba que esses passos podem te ajudar ou dificultar esse primeiro momento aqui no país. E se você está na fase de preparação da sua mala, saiba que nós já fizemos um vídeo sobre isso. Vou deixar ele aqui em cima, só você clicar que então você vai conseguir acessar todo esse conteúdo. Eu fiz uma lista de coisas analisando se vale ou se não vale colocar na sua mala para você chegar aqui no Canadá. Mas deu tudo certo, você já arrumou a sua mala, já conseguiu as suas passagens e agora você está chegando aqui no país. O que será que eu preciso fazer no momento que eu chego aqui no Canadá? Então, o primeiro passo, caso você ainda não tenha feito, é conseguir um número de telefone canadense. Um número de telefone, ele realmente vai te abrir as portas para várias outras etapas que você vai precisar cumprir ao longo do processo. Então, por isso que o número de telefone canadense, ele é extremamente importante assim que você chega no país. Mas, como vocês já devem saber, você não precisa esperar chegar aqui no Canadá para você conseguir um número de telefone canadense. Você consegue perfeitamente fazer isso ainda do Brasil. A Fido, que é uma das companhias mais conhecidas aqui do país, ela envia o chip, o número de telefone canadense para você ainda do Brasil. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, preenche todos os dados ali do site. Um atendente brasileiro, ele vai entrar em contato com você para sanar todas as suas dúvidas, falar os planos disponíveis, como que funciona, mas basicamente, a partir do momento que você se cadastra, o atendente entra em contato com você, eles mandam o chip para sua casa e quando você estiver com a sua data marcada para chegar aqui no Canadá, basta você entrar em contato com eles e falar assim, ó, tô chegando, que então eles vão ativar o chip para você. Porque quando você chegar aqui no Canadá, quando o avião pousar aqui em solo canadense, quando você trocar o seu chip, tirar o seu chip brasileiro e colocar o chip canadense, você já vai ter acesso à internet. E isso é positivo porque se você precisar pedir carro por aplicativo, se você precisar mandar um WhatsApp para alguém, acessar o seu e-mail para você mostrar algum documento para o oficial de imigração, caso ele pergunte, para você usar o Google Tradutor. Pois é, todas essas questões são bem importantes no momento da sua chegada aqui no Canadá e se você já tiver um número de telefone canadense com acesso à internet, certamente todos esses processos vão ser muito mais fáceis para você. E agora que você já tem o seu número de telefone canadense, você já passou ali pela imigração, já pegou o seu study permit, work permit, ou se você já conseguiu a sua confirmação da residência permanente, então sim, agora você consegue caminhar para as próximas etapas. Com tudo isso organizado, documentos em mãos, você já consegue abrir uma conta em um banco canadense. E isso vai ser muito positivo na hora de você fazer as transações financeiras, transações monetárias entre o Brasil e o Canadá. A gente sabe que muitas pessoas, eles acabam tendo a economia majoritariamente ainda em reais e não em dólares. Então, para você facilitar todo esse processo, obviamente que é interessante que você tenha uma conta de banco aqui no Canadá. Isso também vai te ajudar na hora de você fazer o seu processo de aluguel da casa. Muitas vezes eles acabam pedindo se você tem e-transfer, conta aqui no Canadá. Então essas questões também são bem interessantes. E para você abrir uma conta de banco aqui no Canadá, geralmente isso depende de banco para banco, né? Tem vários bancos aqui no Canadá, vou deixar aqui alguns dos mais conhecidos, CIBC, Scotiabank, RBC, tem os online também, Tangerine, tem vários bancos aí, depende do que você está procurando aqui no Canadá. Mas basicamente eles acabam pedindo dois documentos de identificação. Então talvez o seu study permit e o seu passaporte, o seu work permit e o passaporte, comprovação da residência permanente e o passaporte, mas dois documentos de identidade, um comprovante de residência. Então se porventura você já tem a casa aqui no Canadá, que alugou ainda do Brasil, ou talvez se você está no Airbnb, e também o que eles vão te pedir? Número de telefone, para eles colocarem lá no sistema deles, para eles mandarem as notificações. Geralmente vem um código por
SMS, né, mensagem de texto. Então, por isso que é importante você já ter o número de telefone canadense já com os 2 documentos de identidade e também o comprovante ali do local onde você está ficando aqui no Canadá, seja casa alugada ou então o seu Airbnb. E uma outra questão não menos importante é o seu Social Insurance Number. Ele é o seu SIN. Esse documento, ele é como se fosse o seu CPF, né? De um modo grosseiro, é como se fosse o seu CPF aqui no Canadá e você consegue fazer o seu SIN, o seu Social Insurance Number, de forma online ou em uma das unidades do Service Canada. Se você pretende fazer online, é muito rápido, muito fácil, basta você acessar o site do Service Canada, procurar ali o menu, fazer o seu Social Insurance Number, cadastra todos os documentos que eles estão pedindo, né, todas as suas informações, e em pouco tempo vai chegar na sua casa um envelope, né, com o seu Social Insurance Number. Ou muitas pessoas acabam não conseguindo fazer de forma online, então é preferível que vá até uma unidade do Service Canada, mas eu até sugiro que você ligue antes, porque aqui no Canadá está acontecendo um problema muito grande de longas filas nesses locais, onde você precisa fazer os serviços públicos. The lineup was long outside this Service Canada office on College Street. Some standing outside showed up overnight to get in first. Among those here, new Canadians applying to get social insurance numbers. Então liga antes para saber como que tá a questão da fila, qual que é a sugestão deles. Eu até sugiro, né, o que aconteceu comigo aqui em Ottawa, obviamente você vai ligar antes, né? Mas o que aconteceu comigo aqui em Ottawa, eu tentei por 2 vezes e o pessoal tava chegando 5 da manhã para conseguir fazer o Social Insurance Number. No meu caso eu tive que renovar, né, porque o meu visto já tinha vencido, então eu tive que renovar. E qual que foi a saída? Eu tive que ir na cidade vizinha, menor cidade vizinha aqui mais próxima, onde tinha um Service Canada, e lá foi assim, ó, rapidinho. Geralmente é muito, muito, muito rápido, mas realmente agora, neste momento aqui no Canadá, tá tendo longas filas. Por isso, ligue antes ou faça de forma online. E um ponto muito importante que precisa ser dito em relação ao Social Insurance Number é que este número, ele é um número assim muito visado aqui no Canadá. Muitas pessoas acabam aplicando golpes. Então, se porventura você receber uma ligação de qualquer órgão que seja, você, olha, me fala o seu Social Insurance Number. Não passe para ninguém o seu Social Insurance Number se não for para o seu empregador. É ele que precisa saber do seu Social Insurance Number, coisas relacionadas ao trabalho. Não passe o seu Social Insurance Number de forma errônea para golpistas, porque isso pode trazer um grande transtorno para você aqui no Canadá. Um outro ponto interessante é o seu Health Card, é o seu cartão de saúde. Eu já falei várias vezes lá no nosso Instagram, inclusive se você não nos segue, vou deixar o nosso perfil aqui para você, é Canadá Mais Com Sonho, vai lá no Instagram, digita e começa a nos seguir por lá. Falei lá no Instagram que o serviço de saúde, ele varia de província para província. A sua elegibilidade para o serviço de saúde, ele varia de província para a província. Então, se você é um residente temporário, você está vindo como turista, estudante ou como trabalhador, saiba que você precisa olhar no site oficial das províncias aqui do Canadá para saber se você é elegível ou não ao serviço de saúde pública do Canadá. O serviço de saúde, ele é gratuito, mas ele não é para todos. Você precisa atender os critérios de elegibilidade para saber se você é elegível ou não. Em algumas províncias, tal como Alberta, por exemplo, se você tiver um determinado tempo de study permit, você consegue sim ser elegível ao Alberta Health Card. Então você consegue já aplicar imediatamente para o Alberta Health Card. Em províncias como Ontário, por exemplo, os estudantes internacionais, eles não tem direito ao OHIP, que é o sistema de saúde aqui da província de Ontário. Então você necessariamente teria que ter um seguro-saúde privado. E alguns colleges, eles já incluem esse valor do seguro-saúde no pagamento da sua tuition, do seu college. Então você é obrigado a aceitar o seguro-saúde privado que o seu college determinar. Então entra no site da província que você pretende morar aqui no Canadá para analisar
analisar se você tem ou não o direito e quais são os requisitos de acordo com a sua realidade para você conseguir o cartão de saúde, para você acessar o serviço de saúde pública aqui no Canadá. Um outro ponto também importante é o seu cartão de transporte público. Se você não colocou um carro aí no seu orçamento, e muitas pessoas também não conseguem comprar um carro logo que elas chegam aqui no Canadá, então muita gente tem essa expectativa, né? Ah, eu vou comprar um carro logo que eu chegar no Canadá. Não é assim que funciona. Geralmente não é assim que funciona. Tenha em mente dos fatores complicadores caso você não tenha a carteira de motorista e estiver pensando em comprar um carro aqui no Canadá. Então, se porventura você não pensou nessas questões em relação a ter uma carteira de motorista aqui no Canadá, você precisa aplicar para ter o seu cartão de transporte público. Então, se você vem para o Canadá como estudante internacional, muitos colleges já colocam a taxa do transporte público na sua tuition de forma obrigatória. Então, se porventura você pensar em tirar esse valor da sua tuition, muitas vezes o college ele acaba não autorizando, mesmo que você tenha um carro. Então, tenha isso em mente na hora que você for escolher aí o college, olha lá qual que é o descritivo do pagamento da tuition e verifica lá se você tem direito ou não ao transporte público. Em alguns colleges, eles exigem que você vá até o college e pegue uma carteirinha de transporte público, ou em outras cidades, como Charlottetown, na província de Prince Edward Island, por exemplo, se você utilizar a sua Student ID, a sua carteirinha de estudante, e apresentar para o motorista do ônibus, você tá tranquilo, é isso que basta para você conseguir utilizar o transporte público lá naquela cidade. Em outras cidades, como Ottawa, por exemplo, você precisaria necessariamente ter o cartão de transporte público para você conseguir utilizar o transporte aqui na cidade. E uma outra questão que também está relacionada a isso é a carteira de motorista. Se porventura ter carro para você é uma questão urgente, e eu até sugiro que você vá atrás disso o quanto antes, porque em várias cidades aqui do Canadá o transporte público ele não é tão eficiente, principalmente se você morar fora da zona central da cidade. Então isso acontece com a grande maioria das cidades aqui do Canadá. Então eu até sugiro que você coloque, dependendo da cidade que você for morar, coloque realmente um carro no seu planejamento, e que a carteira de motorista também esteja no seu planejamento. Assim como o Health Card, a carteira de motorista, ela varia de província para província. Então cada província tem as suas exigências, tem os seus requirements, né? E você precisa analisar qual é a exigência daquela determinada província. Eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, vou deixar ele aqui em cima. Se você já é um motorista experiente, se você já tem a sua carteira de motorista lá do Brasil, você consegue pular algumas etapas e não precisa necessariamente ficar naquele período de teste, onde você está sendo avaliado, ou aquele período de provação de 1 ano. Não, aqui você não precisaria disso. Você já consegue fazer a prova escrita, depois a prova prática, e então receber a sua carteira G-Full para você dirigir sem precisar ter um acompanhante, que é essa que é a problemática quando você acaba reprovando na sua carteira de motorista aqui no Canadá. E uma dica que eu deixo para vocês, que eu fiz e que para mim valeu 100%, foi contratar um instrutor da prova prática. Isso foi game change, mudou completamente o jogo para eu conseguir a carteira de motorista aqui do Canadá. Porque eu costumo falar que a carteira de motorista é igual à prova do IELTS. Não basta você saber dirigir, você tem que saber fazer o teste. E aqui no Canadá tem umas questões bem diferenciadas, como o shoulder check, que você tem que ficar olhando para trás, não basta olhar nos retrovisores, mas não é apenas isso. Muitas vezes, se você contratar aí um instrutor da prova prática, ele vai fazer o circuito da prova com você, isso vai te deixar mais confortável, e comigo eu consegui passar de primeira aí na prova prática, e isso fez toda a diferença. Em termos de economia, foi muito válido para mim e não me gerou qualquer transtorno. Eu fiz logo que eu cheguei aqui no Canadá, e eu recomendo fortemente, porque a carteira de motorista também serve como um documento de identificação para você aqui no país. Então isso eu realmente recomendo, foi algo muito positivo logo que eu cheguei aqui no Canadá, e é uma das melhores dicas que eu poderia
dar para vocês que estão chegando aqui no país. Além disso, quanto mais tempo de carteira de motorista você tem aqui no Canadá, melhor vai ser o preço do seguro do seu carro. Então essas questões a gente realmente precisa ter em mente, se planejar para a gente ter aí uma economia futura. Então essas são as questões essenciais que eu diria para você que está chegando aqui no Canadá. Cada uma dessas questões tem a sua importância durante a sua chegada aqui no país, por isso eu sugiro fortemente que você já se planeje em relação a isso antes de você chegar aqui no Canadá e não deixe para quando você chegar aqui um dia depois para você correr atrás de todas essas burocracias. Então já se planeje, coloca ali na lista número de telefone, conta bancária, social insurance number, cartão de transporte, carteira de motorista, já vai colocando na sua planilha para você realmente correr atrás dessas coisas e não deixar para a última hora. O número de telefone você consegue pedir ainda do Brasil, social insurance number na maioria dos casos você consegue pedir online, então é extremamente rápido. A conta bancária você consegue fazer também rapidinho, meia hora, uma hora ali no banco você já consegue abrir a sua conta bancária. Com isso você já tem a sua conta bancária para você mandar, transferir dinheiro para lá e para cá. Acesso à saúde, fazer o seu cartão de saúde, muitas vezes você consegue fazer no próprio aeroporto, dependendo se você for elegível ou não. O cartão de transporte público aí vai depender também da sua prioridade, mas ele também é muito fácil de fazer, diferentemente do Brasil. Na maioria dos casos, na maioria das experiências que eu conheço, essas burocracias são tranquilas. Então tira esse peso dos seus ombros, vai dar tudo certo. Eu desejo a você uma excelente viagem, que essas dicas realmente tenham sido úteis para você. Se planeje, é o que eu sempre falo aqui, se planeje que vai dar tudo certo. Se você é novo aqui no canal, já vou te pedir para você se inscrever, tem um sininho aqui do lado, clique nele que você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos, e já deixa o seu like também. Compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa, de pessoas que estão pretendendo vir aqui para o Canadá, que eu tenho certeza que essas dicas vão ser úteis para eles também. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!